Então tem que ter limpeza para que dentro desse trabalho. Então, se nós fôssemos fazer aqui, nem todo mundo ia conseguir, talvez quase ninguém, porque tem que ter especialidade para esse fluido ser exalado. É uma substância, então, que se exterioriza do corpo físico em maior ou menor quantidade, utilizada pelos espíritos para realizar os fenômenos de efeitos físicos e de curas. Ou seja, aqueles médiuns curadores que atendem as pessoas, que fazem as curas, eles utilizam o quê? O ectoplasma. Eles moldam, às vezes, órgãos físicos. Digamos que uma pessoa não tem um fígado. Não tem um fígado e precisa de um fígado, ou esteja deteriorado. Através desse médium de efeito físico, ele vai fazer operações e aquele fígado que estava ali, que não existia, vai começar a existir. Tá? Ele vai moldar um fígado no físico, através do ectoplasma, que é uma energia valiosíssima também, que os espíritos das trevas adoram, porque serve para fazer armas, para fazer chips, para fazer um monte de coisas ruins que eles fazem lá de trabalho de magia. E os espíritos bons utilizam para tudo. Dentro de uma reunião de desobsessão, nós estamos aqui todos na volta da mesa, eles nos retiram os fluidos, e aqueles espíritos que estão deformados, sem um braço, sem uma perna, eles pegam também o ectoplasma, mais o fluido vital, mais outras energias que nós não vamos estudar hoje, para formar aquele membro que estava cortado, decepado. E aí o espírito volta a ter aquele membro de novo. Tudo através dessa energia. O médium que o exterioriza é chamado de ectoplasta ou médium de efeitos físicos. As batidas também, gente, batidas que os espíritos batem na madeira, o som que sai, que às vezes se escuta, voz de espírito, tudo isso também se utiliza com o ectoplasma. Para ter efeito físico se usa ectoplasma. Tá? Para levantar essa mesa aqui, até que daqui a pouco ela já vai se levantar. Não vai acontecer. Se eu fosse levantar essa mesa, ia precisar de ectoplasma. Tá? Então todos esses tipos de efeitos físicos se utilizam essa energia. É muito utilizado nas reuniões mediúnicas para auxiliar as entidades que se comunicam por meio da incorporação, pois esse fluido é capaz de reconstruir e reconstituir os órgãos e tecidos do corpo astral, além do corpo astral, do corpo físico também. Então a gente pode ter cura. Jesus Cristo, quando fazia as curas, né, que curava os cegos, os leprosos e tudo, ele utilizava o ectoplasma. E ele fazia aquela reconstituição celular. Ele conseguia manipular a matéria de tal forma que aquilo que era deformado ficava são. A olhos vistos, ele se utilizava dessa energia. Nós, no passe, nós atuamos aonde? No duplo etérico e no perispírito. E aquela energia depois se materializa no corpo físico. Mas tem gente que tem tanto poder que atua direto no físico. Então são dois tipos de trabalhos diferentes. Nós não fizemos curas no corpo físico na hora, né? Isso só acontece depois, quando o fluido baixa do duplo etérico para o corpo físico. Vamos falar agora sobre saúde e doença. Aqui nós temos uma imagem de Chapanã, que é representante da saúde na Umbanda, do Orixá Chapanã. Vamos falar um pouco sobre saúde e doença. A doença não acontece por acaso. Ela tem basicamente uma origem espiritual. Isso quer dizer o quê? Quase todas as doenças do nosso corpo físico têm origem kármica, em outras vidas, em vidas passadas, ou na vida como espírito. Poucas doenças elas são de fora para dentro. Quase todas elas são de dentro para fora. Então, se nós tivermos um câncer, é bem provável que nós tenhamos esse câncer no corpo espiritual, lá no corpo astral, e aí nós encarnamos. E aí essa doença lá, aos 30, 40 anos, se materializou no físico. Dificilmente tu teria um câncer de fora para dentro. O que seria de fora para dentro? Se fosse entender, por exemplo, uma explosão radioativa, uma usina nuclear. Vai vir aquela energia, vai pegar o teu corpo, as tuas moléculas vão entrar em destrambelho e aí tu pode ter um câncer. É uma doença que veio de fora para dentro. Não é uma doença que veio de dentro para fora.
A origem espiritual das doenças, então, se explica assim: desequilíbrio do enfermo em vida passada ou nesta vida. Porque não é só nessa vida que a gente fez, na vida passada que a gente fez bobagem, né? Essa vida a gente gosta bastante de fazer também, né? A gente tem essa especialidade, a gente é profissional. Então, o que acontece? A gente, às vezes, já vive uma vida meio assim, desregrada. Lá aos 50, 60, pode se materializar uma doença daquela vida. Não era de vida passada, não estava planejada pela espiritualidade. Mas a gente, como é rebelde, indisciplinado, acabou aquilo se materializando. E outros problemas obsessivos, gente. A doença também pode vir de algum espírito que esteja nos acompanhando. Digamos que eu tenha matado uma pessoa com um tiro no peito. Matei uma pessoa com um tiro no peito e ela ficou com os pulmões, o coração, que completamente deformados. Eu posso encarnar, não tem nenhum problema, não sei o quê, mas lá aos 30 anos, esse espírito que eu matei, que não me perdoou, fica perto de mim. Então aquela doença que ele tem lá, aqui, eu começo a sentir dores, posso começar a ter problemas cardíacos em decorrência da questão obsessiva. Tá? Então eu não tinha aquilo no meu corpo da vida passada, nem na vida presente, mas o espírito fez eu plasmar essa doença no meu corpo. Pode ir fazendo as perguntas no papel, se quiser, que depois eu vou ler. Daqui a 10 minutos eu já vou parar, aí eu posso responder alguma pergunta, de repente, antes da gente parar. Problemas obstáculos. A doença tem relação com o estado evolutivo do ser. Por quê? Porque espíritos muito evoluídos que já passaram, já fizeram bem, desencarnaram, vieram aqui, fizeram bem de novo, não fazem mal mais. Já saíram das rodas encarnatórias. O que acontece? Eles não vão ter doença no corpo físico, porque o corpo já está com energias tão boas, vibrando em vibração tão elevada, que a doença do corpo físico dificilmente se materializa na questão kármica. Obviamente nós vivemos num planeta inferior e a gente vai ter que morrer de alguma coisa, né, gente? Vocês imaginam, vai viver até os 800 anos porque não tem karma. Não é, né? Aos 100 alguma coisa vai acontecer, então vai ter desgaste do fluido vital, e com esse desgaste do fluido vital vai começar a aparecer uma doencinha aqui ou acolá, e o espírito vai desencarnar, porque não tem outro jeito, né? A hereditariedade é a biologia a serviço do karma. O que quer dizer? Às vezes tu tem uma doença e o teu pai tem uma doença, ou tua avó, não sei o quê. E aí a gente frequentemente ouve dizer, esse aqui é uma doença genética. O que acontece? Nesses casos a espiritualidade vê que nos genes daquela família tem aquele problema, já que vai te levar a determinada doença, uma diabetes, por exemplo. E aí, de um espírito que abusou, digamos, da comida em vida passada, digamos que tu tivesse, sei lá, 300 quilos e morresse disso, porque tu, né, comeu até morrer, como se diz. Essa acho que deve ter sido eu, por isso que eu dei. Tá. Mas digamos o que? Aí tu tem que encarnar. E aí tu vai ter de repente uma doença de diabetes. Então às vezes o espírito vai ver uma família que tem a predisposição genética a diabetes e tu vai encarnar naquela família que tem predisposição genética, tá? E às vezes é grupo kármico mesmo. Muita gente daquela família fez a coisa errada do mesmo tipo e aí todo mundo tem o mesmo problema. Então, e aí tem outro filho que não tem problema kármico com aquilo, não vai ter aquela doença. Então também não tem que temer a doença genética quando tu não tem aquele karma, né? Porque o teu irmão tem diabetes, o teu pai e tua mãe tem diabetes, que tu vai ter, a menos que tu tenha o vínculo kármico com aquilo de vida passada. Habitamos um meio favorável, que favorável ou não ao cumprimento das nossas tarefas no plano físico. Né? Às vezes a gente nasce aqui no Rio Grande do Sul, que chove, que não para no inverno, outro nasce lá no sol. Então aqui a gente tem muito problema com o quê? Com gripe, com resfriado. Então todas as doenças kármicas que tiverem talvez essas questões de pneumonia, às vezes todas
relacionadas ao pulmão, é muito mais propenso que a pessoa tenha ao encarnar aqui do que se encarnasse lá no Ceará, por exemplo. Tá? É um exemplo que eu posso dar para vocês. Não descuidar do corpo em detrimento ao espírito, pois é com ele que cumpriremos os nossos resgates ou realizaremos nossas missões neste plano. A vida espiritual é maravilhosa, então eu vou viver lá do outro lado, aqui não precisa mais da Terra, mas é somente encarnando que a gente vai cumprir os nossos resgates. Então a gente tem que cuidar do corpo, porque se a gente tem que viver 80 anos, e nesses 80 anos trabalhar, para que na próxima vida a gente já tenha resgatado tudo, se a gente não cuidar do corpo e morrer aos 20, o que trabalho a gente vai fazer? Então não adianta, a gente tem que cuidar do corpinho, fazer uns exercícios, que eu estou pensando, não sei quando já é. Ainda para melhor, hoje comprei 6.000 salgadinhos para nós comemorarmos. Depois eu não sei, gente, mas tá. Deixa pra lá. A letra C vocês risquem do coisinho de vocês. Essa parte aí era mentira, só brincadeira. E quando é que a enfermidade tende a aparecer? Quando nos perturbamos ou desequilibramos, física ou espiritualmente, de modo intenso e demorado, por nós mesmos ou por interferência alheia, pois com o desgaste fluídico ou assimilação de maus fluidos, a resistência natural é quebrada, ficando o organismo mais exposto à eclosão da enfermidade ou à contraída do exterior. Gente, às vezes a gente vem com aquele karma para ter uma doença X aos 35 anos, que vai nos trazer vários problemas, e nós talvez vamos passar 10 anos com aquela doença e vai ser horrível, não sei o quê. Esse foi o plano reencarnatório. Porém, lá tu, desde jovem, começou a estudar, fazer o bem, fazer a caridade, não sei o que lá, viver uma vida inteira de amor. Lá quando eu chegar aos 35 anos, que tu teria que ter aquela doença, às vezes tu tá num nível energético tamanho que a energia da doença vai ser cortada, quebrada, porque o bem é aquilo que nos limpa, não é a dor. Só que, claro, a gente geralmente escolhe a dor, né? Por isso que eu botei aqui, ó, nunca esqueçamos, pode ser pela dor, mas por que não pelo amor? Então a gente sofrer é uma escolha nossa, às vezes inconsciente, mas sempre é nossa. Então quanto mais bem a gente fizer, mais caridade, mais amor, menos doenças nós vamos ter, menos doenças físicas, psíquicas nós vamos ter. E se apesar de todos os cuidados a doença aparecer, mesmo a gente sendo uma Madre Teresa, né? Que é que a gente luta, né? Para chegar lá, né? Mesmo assim a gente tiver doença, não compliquemos mais a nossa situação com o desânimo, o queixume, a raiva e a revolta. Nós não sabemos o que praticamos em vidas passadas. A gente não sabe quão ruim a gente foi em vida passada. Então não vamos se queixar. Quem sabe não estamos resgatando apenas uma terça parte daquilo que causamos a outros. Então vamos seguir fazendo bem. Por quê? Porque a gente sabe que a vida não é aqui, é lá do outro lado. Então quanto mais bem de melhor eu fizer aqui, mais bem de melhor eu vou ficar lá do outro lado. A vida continua mesmo que venhamos a desencarnar com a doença. Portanto, não pratiquemos o suicídio inconsciente. Nem o suicídio consciente, nem o inconsciente. Que é o quê? Ficar com esses pensamentos. No momento que a gente coloca dentro da gente aqueles pensamentos ruins e por causa de uma doença a gente acaba morrendo daquela doença, às vezes mais pelo nosso pensamento do que pela doença, é um suicídio inconsciente. Porque a gente morre todos os dias um pouquinho, porque a nossa mente, ela é tinhosa. Busquemos sempre também a medicina terrena, a cura das enfermidades. Quando a gente tiver uma doença, vamos tratar com o que a medicina tem. Porque a medicina vai avançando, assim como a espiritualidade vai avançando. A espiritualidade vai liberando novas técnicas, materiais, para que os médicos possam se utilizar nas suas cirurgias,
os remédios. Então não é vamos abandonar o tratamento completamente, o tratamento médico alopático e ficar fazendo só o tratamento energético. A gente tem que, atualmente, no nosso estágio evolutivo atual, a gente tem que aliar os dois, porque nós ainda não temos tamanho de desprendimento energético para ficar só na terapia de cura espiritual, que é o certo, é o que no futuro vai ser. Mas hoje, no nosso estágio atual, nós dificilmente vamos conseguir abandonar a medicina. Então nós vamos sempre aliar os dois, tá? Não vamos fazer só o tratamento espiritual, não vamos fazer só o tratamento médico. Os dois, tá, gente? É possível a cura através das energias, dos fluidos? Sim, pois tanto o perispírito quanto o corpo físico são de natureza fluídica. Né? A gente já estudou que o corpo astral é de energia, é fluídico, e o físico também é a mesma energia, só que condensada. A cura, então, pode ser obtida através dos passes. A gente faz um tratamento, tá? A gente pode ter uma doença física, que seja física. Um problema no rim, tá? A gente pode fazer um tratamento de 1, 2, 3 meses, energético com passe, e a pessoa vai se acompanhando junto com o médico do terreno e vamos vendo os resultados. À medida que a gente for atuando no duplo etérico, talvez essa doença do perispírito seja retirada, se for de merecimento da pessoa, e aquilo depois vai se materializar no físico. E aí, às vezes as pessoas se curam e vão dizer, o médico que curou, mas às vezes pode ter sido os passes. A água fluidificada, né? Aquela água que geralmente os centros espíritas dão no final das palestras. As irradiações, que é quando a gente faz uma reunião e pensa naquela pessoa, dá o nome e o endereço daquela pessoa, faz uma oração em grupo e manda as energias para aquele doente que está lá no hospital, que não pode vir aqui. Também as irradiações que a gente faz quando a gente faz o autopasse no final dos nossos estudos, que a gente faz, pensa no hospital, pensa no umbral, pensa na nossa casa, e isso tudo é irradiação, a gente está mandando a energia. E através das orações. Só que o poder da cura depende muito do quê? Da pureza dos fluidos produzidos. Né? Será que eu consigo produzir bons fluidos? Será que eu tenho essa capacidade? Primeiro tem que ter capacidade técnica, eu tenho que saber como fazer, e também eu tenho que pensar no bem, né? Não é que nem está dando passo, não está pensando bobagem enquanto está dando passo, porque o fluido não vai ser exalado. E a mesma coisa quando tu vai fazer uma cura. Imagina tu fazer uma sessão de reiki 1 hora, né? E o terapeuta, o reikiano, está lá pensando o quê? Lá, sei lá, no filme, e não vai sair nenhum fluido naquele tratamento. Depende da energia, da vontade, tanto do magnetizador quanto da pessoa que recebe. Como eu disse, as pessoas que não querem o tratamento,